Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 37. Título: Nem assim Pedro se dá por vencido e funda o judeu-cristianismo. 1. Depois de Jerusalém e do templo com a sua sala de cima terem sido literalmente destruídos no ano 70 pelos poderosos exércitos do Império Romano, o judeu-cristianismo ainda consegue sobreviver a esse tsunami? E como pode, se ele garante para esses mesmos dias a vinda gloriosa do Cristo vencedor e do seu reino? 2. Nós sobrevivemos a esse tsunami e vemos a grande decepção dos judeus sobreviventes. Prosseguimos Jesus e o seu mesmo projeto político maiútico em pequeninas comunidades clandestinas, todas elas animadas pela sua mesma ruá, dada por ele ao expirar na cruz do Império. Só Jesus nos seduz, não o mítico Cristo. 3. Para nós e nossas comunidades clandestinas, autoras dos 4 Evangelhos, as coisas são claras como água. Então o Império crucifica Jesus, o ser humano por antonomasia, mentirosamente acusado pelos sumos sacerdotes de ser o rei dos judeus, igual o Messias Cristo, e depois ia deixar vingar o judeu-cristianismo? 4. O Messias, igual o Cristo davídico, é um mito. O exílio dos judeus em 597, durante 70 anos na Babilônia, hoje Iraque, já o revela claramente. Os judeus cercados, então, pelo Império Babilônio, esperam a espetacular intervenção do Deus de David, através do seu Messias, igual a Cristo, para salvar o seu povo e o templo de Jerusalém. 5. E acontece a hecatombe. O messianismo, igual o cristianismo, deveria ter sido varrido de vez do imaginário dos judeus. Mas não. No seu fanatismo, passam a projetar no futuro a vitória sobre os inimigos. E quase 6 séculos depois, esse futuro é o hoje do próprio Jesus. Toda a missão de Jesus é vivida nesse clima messiânico ou cristão. 6. Os chefes do judaísmo vivem em constante sobressalto. E os camponeses, seus súbditos e escravos também. O Messias, igual ao Cristo, vencedor, o novo David, está a chegar por esses dias, diz-se. O próprio Jesus tem de se haver com essa febre, entre aspas, igual a fanatismo, e acaba traído por recusar assumir-se como o Messias, igual ao Cristo. 7. Imediatamente antes de Jesus, também João Batista se vê interpretado como Messias e faz muitos discípulos entre os judeus. Pedro é um deles, o mais fanático. Com a morte por decapitação do seu mestre, Pedro, então ainda só se chamava Simão, passa a integrar o grupo de Jesus, sem nunca se fazer seu discípulo. Continua a ser filho, igual discípulo, de João Batista. Pedro anda com Jesus por interesse. É o chefe de um partido e sonha com a tomada do poder.
Só será de Jesus se Jesus for, de facto, o Messias, o Cristo. Ora, Jesus, o camponês artesão de Nazaré, o filho de Maria, recusa liminarmente até a simples ideia de Messias. Para Jesus é um mito. O exílio em 597 já o diz, grita. 9. Jesus é sim o anti-Messias, o anti-poder. Vê no Messias, igual Cristo, o tentador número 1 dos povos. Autocompreende-se e assume-se como ser humano. Cresce em idade, em estatura, em sabedoria e em graça. É sucessivamente tentado a ser poder vitorioso, Messias igual a Cristo. Mas Jesus jamais sai da dimensão de ser humano. 10. No imaginário dos judeus, o Messias, o Cristo, é o vencedor dos inimigos, porque o próprio Deus, um dos seus pais ou antepassados, concebidos por eles como todo-poderoso, está com ele, a fim de esmagar todos os seus inimigos. No tempo de Jesus, os inimigos são os romanos. Nem a lição do exílio de 597 eles aprendem. Jesus. 11. Jesus decepciona tudo e todos ao recusar a simples ideia de Messias igual a Cristo. Para ele, a simples ideia de Messias igual a Cristo e de messianismo igual a cristianismo é um absurdo. E nunca se edifica uma sociedade com futuro sobre um mito. O mito, nesse caso, torna-se um absurdo. Pois bem, o judeu-cristianismo é esse absurdo. 12. Pedro, escolhido por Jesus para integrar o grupo dos 12, assume-se logo como seu chefe e faz o possível e o impossível para convencer Jesus a autocompreender-se e a auto-assumir-se como o Messias, igual o Cristo. Jesus recusa. Chega a chamar Satanás a Pedro. Nem assim ele desiste e faz o teste final em Jerusalém. 13. Denuncia e entrega Jesus aos sumos sacerdotes. Jesus é preso de imediato e o Deus dos seus antepassados não faz nada a favor de Jesus. Interrogado à queima-roupa se é dos de Jesus, Pedro nega Jesus 3 vezes e escuta o interpelante olhar de Jesus. Eu não te dizia, Pedro? E chora de amargura, de raiva, de desilusão. 14. A morte crucificada de Jesus acaba com todas as expectativas de Pedro. Jesus não é mesmo o Messias, o Cristo de Deus vivo. É sim o maldito de Deus. Mas nem assim Pedro se dá por vencido e funda o judeu-cristianismo e anuncia no Pentecostes a gloriosa vinda do Messias igual a Cristo. Em vez dela, vem a hecatombe no ano 70. Assim termina o capítulo 37 do Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos, e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.